Estamos aqui então, pessoal, para falar um pouquinho sobre cálculo do campo elétrico. Quando eu vou calcular o campo elétrico, esse cálculo pode ser feito de duas formas. Posso fazer o cálculo do campo a partir da carga de prova, que é como nós vimos a definição do campo elétrico. Então, veja lá, eu tenho uma carga, esta carga, por exemplo, geradora positiva, lá num ponto qualquer, a uma distância d da carga positiva, eu tenho um campo elétrico. Como a carga geradora é positiva, o campo é divergente, então eu vou ter um campo elétrico numa carga. Coloquei uma carga de prova positiva aqui, eu sei que essa carga vai repelir essa carga de prova, vai aplicar uma força F sobre a carga de prova, então aqui vai ter um campo elétrico que é divergente, gerado por esta carga Qzão. Por definição, esse campo elétrico é a razão, a divisão entre a força que atua na carga de prova e o valor da carga de prova. Força sobre a carga. Força sobre a carga. Nós sabemos lá, pelo Sistema Internacional de Unidades, que a força é dada em newtons, então o campo elétrico é força sobre a carga. Vou ver a unidade, então eu sei que a força é dada em newtons, a carga é dada em coulombs, a unidade de medida do campo elétrico é newton por coulomb. Sistema Internacional de Unidades. Então, cuidado para deixar a carga em coulomb, não pode estar em milicoulomb, microcoulomb, picocoulomb, tem que estar em coulomb e tu tem que saber o valor desse prefixo. Mili, 10 na menos 3, micro, 10 na menos 6, pico, 10 na menos 9. Tá? Para colocar num eventual cálculo. Bem, veja lá. Se eu lembrar que a força que está atuando sobre essa carga é a força de Coulomb, eu posso pegar essa relação que está aqui e botar no lugar da força o valor da força pela lei de Coulomb, que é KQQ sobre D ao quadrado. K, a constante eletrostática, o Qzão é a carga geradora, o Qzinho é a carga de prova, D é a distância entre ambos ao quadrado, dividido pela carga de prova. Então, aqui embaixo vai estar a carga de prova. Usando os teus vastos conhecimentos de matemática básica, fração dividindo fração, eu escrevo a primeira fração como está, vezes a segunda invertida. E aí, então, eu vou poder cortar o Qzinho de cima com o Qzinho de baixo. E aí, então, eu tenho uma outra fórmula para calcular o campo elétrico. O campo elétrico dado pela fórmula KQ sobre D ao quadrado. Vê, aqui o Q é o Q maiúsculo. Quem é o Q maiúsculo para nós? É a carga geradora. Então, eu passo a ter uma outra fórmula que me possibilita calcular o campo elétrico. KQ sobre D ao quadrado. Tem que cuidar, evidentemente, para que as unidades estejam compatíveis, a carga em coulomb, a distância em metros, o campo elétrico vai ser dado em newtons por metro, o Sistema Internacional de Unidades. A constante, normalmente 9 vezes 10 na 9, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, não tem que saber de cor, isso tem que ser fornecido para ti. Aí tu te liga no seguinte, qual é a diferença em trabalhar com a fórmula de cima e a fórmula de baixo? A diferença está que na de cima, esta carga que está aqui é a carga de prova. É a carga que sofre a ação da força. Na segunda, esta carga que está aqui é a carga geradora do campo. É a carga que está gerando o campo. Então, eu vou trabalhar com a primeira, se as informações no enunciado relacionarem campo, força e carga de prova. Vou trabalhar com a segunda, se as informações da questão relacionarem campo, carga geradora e a distância que essa carga geradora está do ponto considerado. Aí, então, eu trabalho com a segunda fórmula. É aí que eu vou identificar para que lado eu vou a partir das informações que eu disponho. Bom, dito isso, eu volto para cá. Volto para cá e digo para ti, então, que eu posso relacionar a intensidade do campo elétrico a partir da carga geradora de duas maneiras. Com a carga e com a distância que a carga se encontra do ponto considerado. Vou fechar de novo aqui para trabalhar contigo no quadro.
eu sei que o campo elétrico a partir da carga geradora é dado por essa relação aqui. Qual é a relação entre o campo e a carga? Ó, essa relação matemática indica que o campo elétrico e a carga são diretamente proporcionais. Quer dizer que o número de vezes que um varia é igual ao número de vezes que o outro varia. Então, se eu tenho uma carga Q, um campo elétrico E, dobrando a carga, dobra o campo. Triplicando a carga, triplica o campo. Se a carga que era Q cai à metade, foi dividida por 2, o campo que era E também cai à metade, também divide por 2. Se a carga que era Q divide por 3, o campo também divide por 3. Proporção direta é assim. O número de vezes que um varia é igual ao número de vezes que o outro varia. Então, o campo e a carga têm essa relação. Vamos exemplificar aqui, então, contigo, para tu enxergar. Ó, tenho uma carga geradora positiva, Qzão, tenho uma distância D num determinado ponto. Sei que ali naquele ponto eu vou ter um campo elétrico divergente, porque a carga geradora é positiva, valendo E. Se a carga geradora dobrar, o campo vai dobrar. Ele vai ficar exatamente com o dobro de intensidade. Dobra a intensidade. Por quê? Porque o campo e a carga formam uma proporção direta. Dobra um, dobra o outro. Certo? Esta relação é uma relação bem própria e indica um dos fatores que tornam o campo maior ou menor. Vou voltar para cá, para o quadro, e vou ver qual é a outra relação que o campo tem, com a distância. O campo forma com a distância uma proporção inversa e quadrática, como acontecia com a força. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que a distância variar, o campo também vai variar, mas uma proporção inversa e quadrática. Isso indica que, se eu tenho uma distância e um campo, toda vez que a distância variar, vou chamar essa variação de delta, eu vou elevar ao quadrado a variação e vou fazer o inverso com o campo. Por exemplo, se a distância que era D dobrar, passar de D para 2D, significa que a distância foi multiplicada por 2. Isso vai indicar para nós que o campo multiplicou por 2, eu vou pegar esse 2, vou elevar ao quadrado, multiplicou, inverso, divide. Então, eu vou pegar o campo e vou dividi-lo por 4. O campo que era E vai cair a quarta parte. Se a distância que era D for triplicada, multiplicou por 3 vezes 3, o campo, vou pegar o 3, vou elevar ao quadrado, multiplicou, vou fazer o inverso. O campo que era E vai ser dividido por 3 ao quadrado, ele vai ser dividido por 9. E aí está a relação de proporção inversa quadrática entre o campo e a distância. Então, volto para cá, para a gente, então, exemplificar de uma forma mais visual. Tem uma carga geradora Q, um ponto a uma distância D dessa carga geradora positiva, ali eu sei que eu tenho um campo elétrico divergente de valor E. Se a distância dobrar, dobrou a distância, o que vai acontecer com o campo? A distância está maior, aumentou a distância, 2 vezes, certo? Multiplicou por 2. Eu vou pegar essa variação na distância, vou levar ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. O inverso de multiplicar é dividir. Então, o campo vai ser dividido por 4. Está aí a relação, então, de proporção inversa entre ambos, o campo formando uma proporção inversa com o quadrado da distância. Ó. Se a variação na distância foi 2, eleva ao quadrado aqui, vai ficar 4 embaixo do E. O campo caiu a quarta parte. E isso em gráficos, como é que fica? Tem um campo por uma distância. Então, se a distância for 1D, 1D, eu vou ter um campo 1E. Se a distância dobra, multiplicou por 2, o 2 é ao quadrado, faz o inverso, divide por 4. Triplicou a distância, 3 ao quadrado, 9, o inverso de multiplicar, dividir, divide por 9. Quadruplicou a distância, 4 ao quadrado, 16, o inverso, dividir, o campo cai a 16ª parte. Se a gente juntar esses pontos aqui num gráfico de coordenadas cartesianas, campo, distância, o que eu vou ter é uma curva que vai se aproximar dos dois eixos sem tocá-los jamais.
chamada de ramo de hipérbole. Está aí um ramo de hipérbole que representa, então, graficamente, a relação do campo elétrico de uma carga pontual, aquela que tem um tamanho desprezível, o tamanho de um ponto, e a distância dela ao ponto onde eu estou analisando a intensidade do campo. Certo? Então, esse videozinho para te ajudar a entender um pouquinho melhor essa relação do campo. Espero ter te ajudado. Se está valendo a pena, acompanha, porque tem um próximo videozinho curto de novo para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa relação. Tá legal? Segue aí.